para os alunos do ensino médio, que muitas vezes precisa sair do ensino médio e entrar no mercado de trabalho, eles não têm essa vivência das ligas. Mas é o que eu sempre falo na escola. Participe dos projetos sociais, participe de todas as oportunidades também que a escola promove, participe de todas as oportunidades, realmente, de se você se colocar de uma forma ali a contribuir e a aprender. Acho que isso faz toda a diferença, porque quando isso ganha, né, no seu conhecimento, até realmente nessa questão de você trabalhar e se relacionar, melhorando a sua comunicação. Mas você acha que um aluno do ensino médio hoje já é válido criar seu currículo, se ele já precisa entrar logo após o ensino médio numa faculdade, no trabalho, mercado de trabalho, conciliando, já ter o seu LinkedIn, criar o seu currículo? Qual que é o seu conselho? Certo. No caso, eu acho que currículo é válido, se a pessoa ela precisa ou ela quer logo de cara entrar no mercado de trabalho. LinkedIn, talvez não tanto. Porque, no caso, o LinkedIn, para quem não sabe, é uma rede social profissional. Então, uma rede social como qualquer outra, só que o foco ali é postar coisas de trabalho, eventos, coisas nesse sentido. Então, acho que para quem está ali no começo, talvez não faça tanto sentido, porque provavelmente você não vai ser recrutado por meio do LinkedIn logo de cara. Mas falando sobre o currículo, eu acho que sim, é válido. E, assim, o ponto que a pessoa... No caso, as pessoas que estão ali no começo, mais sem dúvida é o que colocar no LinkedIn. Então, para quem está ali no começo, muitas vezes fala, putz, nunca fiz nada, nunca atuei em nada, então o que eu vou colocar no LinkedIn? O que eu vou colocar no currículo? E aí vai o ponto que, será mesmo que você nunca fez nada? E até que ponto você consegue contar a sua história de uma melhor forma? Porque muitas vezes você saiu da escola e foi direto para a faculdade, na escola já tiveram alguns projetinhos que você consegue comentar. Então, ou você participou, sei lá, de simulação da ONU, pode entrar no currículo, pode ser você ajudou a organizar alguma festa junina, e assim, vai muito de como você conta a história. Lógico, você não vai colocar, eu organizei um rolê para o pessoal do terceirão. Não, calma, vamos por partes. Como que Não vai é o contar churrasco. isso? Exato. Não é o churrasco. Exato. E assim, por mais que tenha menos coisas, acho que vai muito de você entrar no detalhe e entender o que você realmente pode contar. Mas acho que o currículo é bem válido e tem como sim, independente de onde você veio, o que você passou, acho que dá muito pra fazer isso funcionar. Tiveram várias pessoas que chegaram até mim com essa mesma dúvida, tipo, putz, não tem nada pra colocar no currículo. Na verdade tem sim, só olhar com calma, olhar com carinho, você consegue achar algumas características que dá pra você se vender melhor ali pro mercado. E no dia da entrevista, quais são os erros mais comuns que as pessoas, além do nervosismo, né, a questão da comunicação, as pessoas cometem? Que dicas que você daria ali para aquele jovem que está indo fazer a sua primeira entrevista de emprego? Sim, acho que o nervosismo é o principal, é o que mais acaba pegando as pessoas. E aí, para tentar conter esse nervosismo, é treinar. Todo mundo fala nervosismo, tá vendo? Já fica nervoso, já trava. Por mais que eu já tenha passado por diversas entrevistas, já tivesse falado com bastante gente, por exemplo, hoje mesmo eu estava bastante nervoso para vir para cá. E acho que vai muito de você treinar e manter a calma, porque aquilo que você vai estar falando não é mentira e é muitas vezes sobre você. Então, por exemplo, hoje eu vim aqui e contei minha história. Pô, eu sou a melhor pessoa para contar a minha história, porque eu tenho que ficar nervoso, sabe? Então é tipo tentar manter a calma e se ater aquilo que você já sabe e tentar se preparar da melhor forma. E é o que entraria em questão de preparo. Acho que um principal ponto muito importante, relevante para entrevistas é você pesquisar a empresa na qual você está indo trabalhar. Então, tanto a empresa quanto a área para a qual você está indo. Então, você está, sei lá, vai fazer uma entrevista para uma área de marketing, por exemplo. É muito interessante você saber o que essa empresa faz, para qual o segmento dela, o setor dela, e sendo para a área de marketing, você tentar pegar histórias da sua vida que possam fazer sentido para aquela vaga, para aquela área em questão.